Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos. Direção espiritual. Como é importante a direção espiritual na nossa vida, onde meditamos sobre assuntos espirituais. E vamos crescendo dia após dia. A cada direção, um crescimento. Se você está agora numa direção espiritual, a imitação de Cristo. Se você tem um livro, já pega o seu livro. Te acolho com muita alegria, você que está pela TV Evangelizar, você que está pelo meu canal do YouTube. Sejam bem-vindos. Estou no livro 3, capítulo 13, sobre a obediência do súdito humilde conforme o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz assim para nós: Filho, quem procura afastar-se da obediência, afasta-se também da graça. E quem procura o bem particular, priva-se dos bens comuns, gerais. Quando alguém não se sujeita de bom grado ao seu superior, é sinal de que sua carne ainda não obedece perfeitamente, mas que ainda se rebela muitas vezes contra o Espírito. Vou repetir. Quando alguém não se sujeita de bom grado ao seu superior, é sinal de que sua carne ainda não obedece perfeitamente, mas que ainda se rebela muitas vezes contra o Espírito. É um ensinamento de Deus que nós devemos ter humildade para obedecer aos nossos superiores. Filhos devem obedecer aos seus pais, alunos devem obedecer aos seus professores. Nós devemos obedecer ao nosso sacerdote, o seu pároco, o seu bispo. Sempre na vida a gente vai ter alguma autoridade e a estes nós precisamos obedecer. Claro, se eles mandam e ordenam coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. Mas como é importante a obediência na nossa vida. Eu que sou religioso, eu tenho os meus superiores, preciso ter obediência. E aí a imitação de Cristo está dizendo, aquele que não obedece, na verdade mostra que também a sua carne não obedece ao Espírito. Aprenda, pois, a submeter-se prontamente ao seu superior e deseja ter a sua carne subjugada. E obedecer é um grau forte de humildade. Porque quando você obedece, você sujeita a tua vontade e você entrega ela ao seu superior. Então é o superior quem vai orientando a sua vida, muitas vezes contra a sua vontade própria. Eu aqui agora, para dar esse exemplo para você, eu quero muito falar do seu padre, do seu pároco. Como é importante a obediência ao seu pároco. Porque às vezes a gente vê em paróquias que os fiéis querem mandar no sacerdote. Os fiéis querem orientar a vida do padre. Mas não deve ser assim. É ele a autoridade. E na igreja as coisas funcionam assim. Você gostando ou não gostando, a autoridade na igreja é o sacerdote. Você gostando ou não gostando, a autoridade na igreja é o bispo e a eles você deve obedecer. Então você tem um padre, você tem um pároco, a ele você obedece. Ele é o teu superior, ele é o teu representante. Então ele vai te pedir coisas e você vai fazer. A não ser que ele te peça algo absurdo. Algo que a tua consciência não permita fazer, algo que seja um erro, algo que seja um pecado, mas se ele não está te pedindo um erro, um pecado, faça, obedeça. Porque o inimigo de fora é vencido com rapidez quando o homem não carrega a guerra dentro de si mesmo. Não há inimigo pior nem mais perigoso para a sua alma do que você mesmo. O maior inimigo que a gente tem somos nós mesmos. E é necessário que se despreze a si mesmo, se quer vencer a carne e o sangue. Mas a verdade é que você ainda se ama desordenadamente, por isso receia sujeitar-se de todo à vontade dos outros.
É muito forte isso. Então por que uma pessoa não consegue se sujeitar ao seu padre, por exemplo? Porque ela se ama desordenadamente. Ela vive para si mesma, ela vive para fazer só a sua vontade. Então, quando ela ouve a vontade de outra pessoa, ela não se submete, porque ela não quer fazer a vontade do outro, ela quer fazer a vontade dela. Ora, o que há de especial em você? Você é pó, você é cinza. Para que não se submeta ao homem por amor de Deus, quando eu, onipotente e altíssimo, quando tudo criei do nada, me sujeitei humildemente ao homem por seu amor. E aí Jesus está falando conosco, por que você que é pó, você não é nada, você não se submete às pessoas, você não se submete, por exemplo, ao seu padre, e eu que sendo Deus me submeti a vocês? Veja que Jesus se submeteu à autoridade de Maria e José. O Deus Criador do céu e da terra se submeteu a Maria e a José. As autoridades da época, tudo que Jesus fazia era conforme a lei. Agora eu e você não gostamos de nos submeter. O Criador do céu e da terra se submeteu aos homens e eu e você não queremos nos submeter aos nossos superiores. Eu tenho os meus superiores, você tem o seu padre, você tem o seu bispo e tem gente que quer enfrentar as autoridades. Isso não é cristão. Isto não é humildade. Fiz-me o mais humilde e abatido de todos para que a minha humildade os ensinasse a vencer a vossa soberba. Aprenda a obedecer, pó soberbo. Olha que forte isso. Aprenda a obedecer, seu pó soberbo. Aprenda, barro e lodo, a humilhar-se, a meter-se debaixo dos pés de todos. Muitas vezes obedecer é humilhação. Aprenda a vencer a sua vontade. É aprender a vencer a nossa vontade própria. É aprender a se submeter. Zele por si mesmo e não deixe de crescer em você a menor soberba. Em vez disso, seja tão submisso e pequeno a ponto de todos poderem andar sobre você, pisá-lo como a lama das ruas. Esses dias, que interessante, esses dias eu estava com uma pessoa e ela contava um testemunho. Ela dizia assim, teve um dia que eu não me lembro muito bem, ela estava dizendo, eu estava pedindo para Deus a graça da humildade. E aí ela rezou assim, ela entendeu que humildade é isso aqui, é você aceitar que os outros te pisem, que os outros te humilhem. E ela rezou, Senhor, eu quero isso, eu quero essa humildade, eu quero ser pisado pelos outros, eu quero que os outros me humilhem. Não deu pouco tempo. Uma das suas autoridades começou a humilhar ela, começou a pisar sobre ela. E aí ele se lembrou da oração que ele tinha feito. Você não pediu para que as pessoas te pisassem? Tá aí, agora você está reclamando. E na verdade ele diz que abriu a imitação de Cristo e caiu nesta parte, por isso que eu lembrei, caiu nessa parte que diz, olha, que pode queixar-se o homem desprezível? Ou melhor, antes, zele por si mesmo e não deixe crescer em você a menor soberba. Em vez disso, seja tão submisso e pequeno a ponto de todos poderem andar sobre você e pisá-lo com a lama das ruas. Eu lembrei desse testemunho porque foi essa passagem então que ele abriu. E Deus falou com ele, o teu superior está te humilhando. E olha, tem vezes que os nossos superiores às vezes vão falar com arrogância. Às vezes pode acontecer de que teu padre fale algo com arrogância, fale algo com irritação, não importa. Não é porque ele falou com arrogância que você não vai obedecê-lo.
Se ele falou com arrogância, talvez é o pecado dele, aí Deus tem que falar com ele, Deus tem que purificar o coração dele, mas não muda que ele é a tua autoridade, que você tem que obedecê-lo. E que Deus está se utilizando dessa situação para humilhar você, para te fazer uma pessoa mais humilde. Agora, quantas vezes o fiel chega, não aguento mais aquele padre, olha como ele me tratou, olha como que ele fez, e começa a falar mal do padre. E começa a falar mal da autoridade. E você esqueceu que aquela autoridade foi constituída por Deus e que a você não compete julgar a autoridade, a você não compete falar mal da autoridade, a você compete somente obedecer. A questão é que você no fundo é orgulhoso. Aprenda a obedecer, seu pó soberbo. Aprenda barro e lodo, a humilhar-se, a meter-se debaixo dos pés de todos. De que pode queixar-se o homem desprezível? Que pode responder sórdido pecador aos que o maltratam? Você que tantas vezes desobedeceu o seu Criador e muitas vezes mereceu o inferno, porém a minha bondade o perdoou, porque sua alma é preciosa diante de mim. Não o abandonei, mas que conhecesse o meu amor e fosse sempre grato aos meus benefícios. E para que exercesse continuamente a verdadeira humildade e sujeição, sofrendo com paciência ser desprezado. Veja que hoje a imitação de Cristo está nos ensinando a sermos obedientes às nossas autoridades e precisamos aprender a suportar as humilhações que muitas vezes vão vir das autoridades. A obedecer muitas vezes vai ser humilhante, a gente vai sentir que estão pisando sobre nós, estão nos humilhando, mas Deus com isso está trazendo ao nosso coração humildade. É difícil viver isso aqui, eu não estou falando que é fácil não, não é fácil. E quem quiser viver isso aqui estará nos altos graus de santidade. Nos altos graus de santidade. Se você for uma pessoa obediente e aceitar as humilhações, meu Deus, você está no alto grau de santidade. É isso que a gente tem que desejar, por amor a Deus, por amor a Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.